Eu ingressei no departamento de bibliotecas infanto-juvenis em 1977 e fiquei no departamento até me aposentar em 2005. Quando nós fazíamos a escolha do lugar, né, para ir trabalhar, havia todo lá um processo, enfim, mas as escolhas aconteciam nos próprios departamentos. O departamento de Bige funcionava na biblioteca Monteiro Lobato, né, em algumas salas, né, só depois é que passou para uma outra sede. Havia dificuldades nessas escolhas, né, a direção queria que você, enfim, assumisse alguns cargos, o interessado nem sempre aceitava, como foi o meu caso, e depois de algumas conversas e negociações, eu fui para a Biblioteca Infanto-Juvenil do Bairro Siciliano, na zona oeste de São Paulo. Enfim, o quadro de funcionários era basicamente formado por educadores, havia uma bibliotecária-chefe, a Cristina Tavares, naquela ocasião, e todos os demais funcionários ou eram educadores e as pessoas que atuavam no suporte, enfim, eram atendentes, enfim, mas o quadro era muito restrito, haja vista que no período da manhã, por exemplo, que era um horário que estava sendo, enfim, valorizado, né, em termos de abertura, de atendimento ao público, sobretudo, né, atendimento à pesquisa escolar, né, era formado por um funcionário que atuava na portaria da biblioteca, uma educadora e depois, no meu ingresso, éramos 3 pessoas, né? E à tarde havia um quadro um pouco maior, porque originalmente a biblioteca não abria no período da manhã, né? Ela funcionava da meio-dia às 6 ou 7 da noite. Depois é que houve, então, esse alargamento. E o grande número de educadores se devia ao fato de, muito recentemente, apenas a Secretaria de Cultura, né, tinha se autonomizado em relação à Secretaria Municipal de Educação. Eu atuei durante muito tempo nessa atividade, né, de suporte técnico especializado, organização de catálogos, dos fichários que estavam carecendo efetivamente de organização. E logo uns 2 anos depois eu passei a chefia da biblioteca. A bibliotecária-chefe foi preencher um outro cargo, né, um outro posto, e eu fui indicada para a chefia da biblioteca. E eu tive um pouco mais de liberdade para desenvolver alguns projetos, me engajar em alguns programas, né? Porque a biblioteca infantil tem uma característica muito peculiar em relação às demais bibliotecas, né? Ela tem espaços de leitura, espaços culturais. Nós tínhamos a sala de pesquisa, dedicada ao atendimento escolar, basicamente, a sala circulante para empréstimos, a sala infantil para leitura de literatura no local e a sala de artes e jogos dedicada a programas variados, enfim, de pintura, de produção de objetos, de argila, de jogos de xadrez e por aí vai. A minha perspectiva era integrar essas diferentes ações, né? E aí o primeiro projeto que eu me engajei no âmbito do departamento foi o projeto Quero Ler, que reunia vários bibliotecários e pessoal que trabalhava sobretudo na área da leitura, né?
Enfim, essa minha atuação, acredito, tenha me valido o convite para ocupar a supervisão de bibliotecas a mais, mais adiante, não é? Dentro da minha carreira. Isso já era anos 80 e alguma coisa, né? E isso me deu uma experiência muito importante de poder observar o conjunto da rede, né? E me trouxe várias inquietações. Eu fui fazer o meu mestrado quando deixei esse cargo, né? Para pensar o próprio conjunto dessas bibliotecas, e uma coisa ficou muito clara, muito evidente para mim, né? Ou seja, quando nós falamos na biblioteca, isso a literatura já fala, mas você vê isso na prática, não é? Quando você se refere à biblioteca, fundamentalmente você não está falando de livros, mas você está falando de memória, né? E de uma memória cultural, escrita, e que tem a ver, evidentemente, com uma questão muito mais ampla do que o acesso a livros simplesmente, né? Essa lógica do acesso a livros. Nesse sentido, eu implantei na Biblioteca Álvaro Guerra, dentro dessa sequência, depois que deixei a supervisão, o projeto Estação Memória, que existe até hoje, sob a minha coordenação na universidade, e esse projeto foi muito significativo na medida em que ele pôde oferecer outros referenciais para a atuação da biblioteca. Não sem dificuldades, o projeto foi se consolidando. Era um projeto que inicialmente tinha parceria da Universidade de São Paulo e da Prefeitura. Depois essa parceria foi desfeita, e em função, inclusive, desse projeto e de toda a minha posição em relação à biblioteca, eu fui convidada a ser diretora da rede nos anos 2000, no ano de 2000, 2001. Eu permaneci por um tempo na direção da biblioteca e com um intuito, né, bastante efetivo, né, de trazer discussões sobre a importância das bibliotecas na formação cultural, né, das crianças e dos jovens, sobretudo, né, porque eu estava no departamento de bibliotecas infanto-juvenis. Só depois é que veio a se constituir o sistema municipal de bibliotecas, depois da minha saída, inclusive, né? E para mostrar, não é, a singularidade desse departamento nesse projeto de bibliotecas infanto-juvenis. Não há lugar que tenha essa especificidade, né? Ou que tinha essa especificidade que hoje não se evidencia com força, né? Na estrutura da secretaria, né? Então foi essa minha grande ênfase, e entendo, né, que a valorização dessas bibliotecas, de todas, mas das bibliotecas infanto-juvenis, é alguma coisa que merece ser permanentemente considerada em função do diferencial que historicamente ela fez, né? Essa diferença que ela fez, né? E que precisa ser recuperada, mantida e salientada na contemporaneidade, né?